então vamos dar início aqui à nossa live. É uma alegria muito grande estar recebendo o Adalberto hoje aqui com a gente. Mas antes de começar a conversar sobre empreendedorismo e a gente entrar propriamente no assunto, eu quero agradecer a Deveras Ferramentas, que é o nosso patrocinador aí da live, patrocinador do Mestre Joalheiro também. A Deveras fabrica um equipamento incrível, assim, é o melhor equipamento de buril pneumático do país, tá? Então quero agradecer a Deveras aí pela participação, pela contribuição no nosso ramo de joalheria aí, com um equipamento tão moderno que, assim, único, né, no nosso país. Então, muito obrigado aí pela Deveras. Então, vamos lá. Adalberto, primeiramente, gratidão, né, de poder estar aí com você, participando com a gente hoje aqui. Quero agradecer a todo mundo que já entrou na live aí, ao Wagner. Wagner Rocha é um amigo, é um cravador, aprendi com ele lá na Gasterne. É um grande amigo. E, assim, eu queria, Adalberto, que você falasse para a gente começar, você me falando para a gente de onde você é, como você entrou no ramo da joalheria, como que você começou, como que você conheceu, né? E aí a gente começa a desenrolar a nossa conversa. Mas de antemão, obrigado de verdade, é um privilégio muito grande, viu? Boa noite, mestre joalheiro, é um prazer estar aqui, eu sempre gosto de participar, sempre gosto de poder compartilhar, aprender, sempre quando a gente conversa com pessoas especiais do ramo, a gente sempre aprende com a audiência, né? Quero agradecer a todo mundo que já entrou, você que está aí nos ouvindo, você dá um cliquezinho aí no aviãozinho, manda aí para umas 2 ou 3 pessoas que você acha que vai contribuir para elas como amigo, como conteúdo, esse nosso bate-papo de hoje, né? Vai ser um bate-papo bem interessante sobre o ramo joalheiro, sobre o empreendedorismo. Eu comecei na profissão, eu comecei em 85, aos 15 anos de idade. Eu não conhecia a profissão, eu não sabia. Quando eu fui convidado para fazer a entrevista, eu fiz a entrevista, né, na sala da psicóloga e tal, lá na Gasterne. E aí, quando eu fui me apresentar, no dia que eu entrei naquele mundo cheio de banca, cheio de laminador, forja, oxigênio, gás, falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Não sabia, não tinha tido contato. Em 85 a gente não tinha a internet, né, para facilitar a gente se comunicar, a gente poder aprender, poder observar as coisas. Então, eu não tinha nada disso. Eu realmente caí no mundo assim, no mundo da joalheria, no colo. Eu tinha um primo que já trabalhava no ramo, foi ele que me ensinou a profissão, o Carlinhos. Mas eu também não tinha tanto contato com ele, ele era um primo de terceiro grau. Mas foi muito legal. Foi um mundo assim. Primeiro que eu estava iniciando a minha vida profissional, né? Na minha época, eu sou dos anos 70, né? Então, na minha época, era normal um garoto de 14, 15 anos já estar apto a poder sair para trabalhar, né? Ou seja, como aprendiz, ou mesmo numa empresa qualquer, já era um hábito, né, da época. Aliás, antes de eu ser aprendiz de ourives, eu trabalhei como pintor. Aos 12, 13 anos eu já me virava para comprar as minhas coisas, eu trabalhei em aviário, eu sempre fui um cara que eu queria algo mais, né? Então, assim, eu venho de uma família classe média baixa, então a gente tinha nossas dificuldades como a maioria das famílias Qualquer um. brasileiras. Então, eu tinha as coisas que eu queria, né? Aquela famosa comparação, né? Você tem um vizinho que tem um pouquinho mais, e aí você, mesmo quando criança, você começa a pensar por que ele tem e você não. Então, às vezes, essa comparação ela é cruel, porque você não entende. Muitas vezes, isso mais tarde vai trazer para você algumas situações que foi criada ali naquele momento.
E aí eu sempre fui em busca. Então, eu mesmo estudando, eu final de semana, com 12, 13 anos, eu saía para pintar portão, para pintar parede, para ganhar meu dinheirinho, para comprar minha linha de pipa, para eu poder brincar, comprar minhas coisas. E, e aí foi e foi interessante quando, só para poder ilustrar, porque muitas vezes muitas vezes não, a gente faz escolhas todos os dias na nossa vida. A gente Sim. escolhe sair de casa, a gente escolhe a nossa família, a gente escolhe o que a gente vai fazer naquele dia. São escolhas, muitas delas vêm de surpresa e você tem que escolher, e outras você planeja para escolher. E foi engraçado porque eu tinha terminado a oitava série, na minha época era a oitava série, depois você ia para o segundo grau, Na minha então, também. na sua também, né? Pois é. E aí, quando eu terminei minha oitava série, com 14 anos, eu fiz inscrição no Bob's, para poder trabalhar no Bob's. Aí fiz inscrição, fiz teste, fiz também, a gente precisava na época ter uma carta de uma empresa para você ingressar no Senai, para aprender uma profissão. Eu consegui a carta, a gente enviou para lá, e meu primo, minha tia tinha me falado dessa posição lá na Gasterne, né, dessa vaga. E é engraçado que na época não tinha telefone, poucas pessoas tinham telefone, então a comunicação era por telegrama, né? Ou carta ou telegrama. E aí chegou para mim as 3 cartas. A carta do Bob's para iniciar, para trabalhar, já para iniciar. A carta do Senai para eu me apresentar, já tinha sido aprovada a carta da empresa, e a carta da Gasterne para eu ir fazer o teste. Todas no mesmo dia e no mesmo horário. Então, você imagina como é que eu fiquei, porque assim, eu já tinha um emprego garantido, que era o Bob's, eu tinha a carta do Senai, que era estudar e já sair com o emprego garantido, e na época era uma coisa bacana, eu ia fazer torneiro mecânico, era uma coisa que estava muito em alta, e enfim, o mercado estava bem aquecido. E a Gasterne, quando me chamaram para a Gasterne e eu fui fazer inscrição, eu achei que eu ia ser vendedor de joia. Achei que eu ia aprender a vender joia. E aí eu escolhi ir para a Gasterne, fui lá, fiz os testes, passei no teste, e aí aquela grande surpresa que foi no dia que eu entrei na oficina e vi esse mundo novo, cheio de oportunidades, cheio de defeitos, cheio de coisas boas, cheio de mazelas, enfim, essa mistura que a vida nos traz em qualquer âmbito, em qualquer profissão. Mas eu te falo que depois de mais de 30 anos eu fui e sou muito feliz nesse ramo, no ramo joalheiro. Que bacana. Sabe que comigo, Adalberto, não foi tão parecido. Eu tinha uma prima que trabalhava na Gasterne no Guide Tour. Sim. E ela perguntou se eu queria trabalhar. Eu também tinha mais ou menos a mesma idade, 15, 16 anos, você foi um pouco mais novo. E eu fiz a minha inscrição, também não tinha celular, eu também fiquei esperando o telegrama da Gasterne, né, a carta, né? Só que quando eu fui lá no departamento pessoal, eu não sabia, eu não tinha ideia do que era a Gasterne. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu simplesmente cheguei lá no departamento pessoal, falei que tinha ido procurar uma vaga e me perguntaram assim, você que veio para aprendiz de cravador? Eu falei, sim, mas eu nem sabia. Eu nem sabia Incrível, o né? que era um cravador. E aí eu passei pelo processo seletivo, esperei bastante tempo. Eu lembro que eu fiquei bem ansioso depois que eu entendi o que era a Gasterne, que empresa era essa. Eu fiquei bastante ansioso, esperei bastante a carta chegar, né? E quando ela chegou, foi uma alegria só. E aí eu fui lá, entrei, conheci o Wagner, conheci outros profissionais já estavam lá. Então foi dessa forma que eu ingressei no ramo da joalheria. Eu queria trabalhar, né, para comprar minhas linhas de pipa também. Na verdade, eu nem soltava pipa, eu andava de skate. Então eu Ai, queria lá andar, fazer minhas coisas, e eu não sabia nem o que era a Gasterne. E entrei pelo destino, por Deus, sei lá pelo que, mas também não me arrependo nem um pouco, como você falou.
Agora, o Adalberto, tem uma coisa muito interessante da gente poder tocar no assunto, que propriamente dito no nosso assunto, né, sobre empreender dentro da joalheria, né? E eu falei um pouquinho, nós conversamos um pouco antes, alguns dias atrás, né, pelo WhatsApp, e a gente trocou um pouco das nossas experiências. Isso é muito bacana, sabe por quê? Porque a grande maioria do nosso pessoal, assim, do pessoal que trabalha na bancada, dos profissionais da joalheria, eles não sabem, como é que eu vou dizer? Eles vivem daquilo ali, mas aquilo ali, o pensamento é assim. Vou falar de carteirinha, tá, Adalberto? O pensamento é assim, essa é a minha profissão e eu pago minhas contas com ela. Assim como uma manicure, como uma cozinheira, como um professor, como algo do tipo, entendeu? A gente não tem assim o entendimento de pegar o nosso talento e transformar em algo rentável, não somente para poder pagar, não para pagar as contas, entendeu? Porque uma vez eu li, eu não sei onde que eu li, uma frase dizendo assim, ó, mira na lua, porque se você errar, você acerta as estrelas, né? E a gente acaba mirando muito baixo e acaba passando a vida sem acertar em nada alto, sem conseguir alçar voos maiores. E eu, de carteirinha, eu falo, eu saí algumas vezes da profissão para poder buscar oportunidades em outras profissões. Hoje eu tenho 2 negócios que não tem nada a ver com a joalheria, mas foram frutos de experiência minha no empreendedorismo e em outras áreas. Então, hoje, há pouquíssimo tempo atrás, há poucos anos atrás, eu despertei no sentido de que a minha profissão, que eu já tenho há 28 anos, vai fazer 28 anos esse ano, que a minha profissão é uma puta de uma empresa, né? E eu nunca lidei com isso dessa forma. Sempre lidando, estou pagando minhas contas, quero ter minhas coisinhas e tudo mais. Então, hoje eu estou aqui de frente com você, que é um empresário assim, bem-sucedido, muito bem-sucedido, é uma pessoa que soube inovar na nossa profissão, soube sair da banca, soube transformar isso num negócio. Então, ninguém melhor para ouvir do que uma pessoa que teve essa experiência e conseguiu vencer nisso. Então, a minha pergunta é muito simples, eu vou deixar todo o tempo, você à vontade com isso, porque a pergunta principal que eu tenho já é a fundamental e já creio que não tenho outra pergunta para fazer. Eu sei também que não tem mágica, não é mágica, é suor, é foco, é trabalho. Mas hoje, se você tiver que dar um conselho, ou ensinar o caminho, ou vamos dizer, eu sei que cada um tem a sua experiência, se você tivesse que fazer um checklist para uma pessoa que está dentro do ramo joalheiro e quer seguir esse caminho, cara, eu não quero só ficar cravando, eu não quero ficar só na banca como ourives, limando, buchando, furando a mão, sei lá. Eu quero transformar o meu talento numa empresa reconhecidamente. Sabe, o que você tem para passar para essa pessoa? E vou falar, eu sou essa pessoa. Nessa live é um privilégio para mim, porque eu vou botar um canudinho em você e eu vou aprender o máximo que eu puder. Eu agradeço tudo que você falou. E, assim, realmente, assim, primeiro que assim, a gente tem algumas gerações na nossa profissão, né? Eu sou de uma geração, você talvez seja uma geração próxima, tem geração de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, e uma geração que está começando agora. A verdade é que as nossas gerações, de até 10 anos atrás, ninguém na sua casa, na sua família, tinha exemplo de empreender, de empreendedorismo. Nós fomos criados para poder
ter uma profissão, conseguir ou fazer um curso profissionalizante, ou aprender a profissão com um parente, com um pai, com um tio, e ficar no emprego o resto da vida. Então, nós tivemos essa essência. Então, para você romper essa casca, romper essa cultura, é muito difícil, né? Porque você precisa ter uma cultura de empreendedorismo. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não fala só de quem está se lançando no mercado como empresa. Você tem uma sala, ou você empreende na sua casa mesmo, como eu já fiz, eu já tive banca em casa e eu empreendi em casa. Mas eu não estou falando só disso, não. Quando você também tem um trabalho, tem um emprego, você também é um empreendedor. Porque, na verdade, ali você também está vendendo. Você está vendendo a sua hora. Então, Sim. você pode também, com esse pensamento de empreendedorismo, você pode alavancar a sua carreira. E quando eu descobri isso, eu trabalhei na Gaster 13 anos. Na oficina que eu trabalhava, só trabalhávamos por produção, nós não tínhamos salário fixo. Então, só que era assim, era uma época muito boa. Nós tínhamos 22 orives na oficina que eu trabalhava, que era a oficina do seu Nelson e do seu Reinaldo. Eu fui o último aprendiz dessa oficina, porque depois a Gaster colocou a escolinha, que aliás formou grande parte dos grandes profissionais que estão no mercado. Então, eu fui o último aprendiz. Só que eram 22 profissionais. A maioria tinha 5, 10, 15 anos na minha frente de profissão. Só que em 5 anos, eu já era o terceiro maior salário da oficina. Porque eu comecei a entender, e aí eu tive alguns mentores, como o meu primo, como o seu Reinaldo, só que a maioria das vezes era inconsciente isso, eu não fazia isso consciente, não era uma metodologia, eu não planejava. Mas eu comecei a observar algumas coisas, eu comecei a observar que eu tinha que resolver o problema da oficina. Resolver o problema que aparecia, era aquela peça urgente, era aquele concerto chato que perdia quase o dia todo para não ganhar quase nada. Mas eu sabia que quando eu resolvia aquele problema, algo de bom vinha depois. Eu comecei a ganhar mais confiança do meu chefe, eu comecei a ganhar a confiança do gerente, e aí eles começaram a me dar mais trabalhos difíceis, e então eu comecei a perceber que enquanto a maioria ficava reclamando do horário de trabalho, chegava lá às 8, saía às 5h10, eu chegava às 7h30, saía às 7 da noite, mas eu comecei a descobrir que isso tinha algo diferencial, era a diferença que fazia diferença. E aí foi nessa época que eu comecei então a perceber um pouco essa questão de me enxergar como um empreendedor, como empresário, mesmo como funcionário. E aí eu falei, bom, agora eu gostaria de sair dessa escala operacional e ir para uma escala mais estratégica. Eu era orives na Gaster e na Gaster não tinha uma cultura do orives ir para chefe, para supervisor, para gerente. Geralmente se contratava de fora, era a cultura da empresa. E aí eu resolvi sair. E aí eu fiz teste no Antônio Bernardo. Fui para o Antônio Bernardo ganhar menos do que eu ganhava na Gaster, mas eu tinha um propósito. Falei, eu quero estudar, eu quero adquirir conhecimento para eu poder sair da área operacional. Era o meu desejo, eu não sabia nem como eu ia fazer, mas era um desejo que eu tinha. Então eu já tinha ali me estruturado como eu comecei a me entender como empreendedor, eu já tinha me estruturado. Quando veio essa vontade de sair do operacional, eu falei, bom, aqui na Gaster eu não vou conseguir. Né? Então, eu comecei a fazer o meu fundo de reserva, eu comecei a viver, se eu ganhava 10 mil, eu vivia com 7 mil, fazia uma reserva de 3, uma reserva de emergência, uma reserva de investimento, uma reserva de conhecimento. Então, isso me deu tração para depois eu poder dar o outro passo. E aí foi quando eu fui para o Antônio, lá eu comecei a trabalhar como orives também, e fui me colocando à disposição da empresa, fui fazendo curso, fiz curso de modelagem, de fundição,
fiz um curso básico de cravação, mas porque eu queria entender, né, todo o processo. E aí as coisas foram acontecendo. Eu comecei a fazer uma faculdade, aí eu fui para chefe de oficina, depois 2 anos para supervisor de produção e nos últimos 2 anos como gerente de produção. Então, assim, já era uma coisa muito diferente, né? Porque um cara que saiu da banca chegar a gerente de produção. Então já foi muito diferente. Então, só que tudo isso não aconteceu do dia para a noite, né? Lógico. Sem dúvida. E quando eu estava no Antônio, aconteceu uma coisa interessante, né? Eu comecei a vir dentro de mim uma coisa que eu queria. Bom, agora eu quero realmente empreender, eu quero montar uma marca. Porque a gente foi desenvolvendo vários trabalhos lá dentro. Eu montei o setor de desenvolvimento, que não tinha, entre o setor de modelagem e o setor de produção, havia um vácuo ali, porque o modelista modelava e à mão, né, na cera, e muitas vezes ele não previa os problemas na produção, né, as dificuldades. Então, muitas vezes a peça que podia levar 1 hora, levava 2, 3 horas, porque tinha uma dificuldade ali para ser resolvida na banca. Então, a gente criou esse setor de desenvolvimento, que era esse setor que fazia esse meio campo entre a modelagem e a produção. A gente resolvia a peça como produção para depois produzir, né? Então, a modelagem resolvia a peça para o designer, né? Para o Antônio, para o designer, ou seja, tornava aquele desenho, aquela ideia factível, e agora a gente tinha que transformar a modelagem factível para a produção. E aí não tinha esse setor, a gente implantou esse setor. E aí eu falei, bom, agora eu queria eu tinha várias ideias, eu trabalhava muito, tudo que eu podia, lá era só de segunda a sexta, se eu podia, e sábado eu ia, eu sempre me coloquei à disposição. E porque assim, eu entendo, mestre, que você pode trabalhar por paixão. Existe uma máxima no mercado, ou na vida, que as pessoas falam, trabalha com o que você gosta, que você não vai trabalhar nunca mais na sua vida. Não é verdade, tá? A verdade é assim, você trabalha com paixão, você tem uma paixão, você gosta, mas você não pode perder a essência do teu trabalho. Qual é a essência do teu trabalho? Resolver o problema, ou do seu cliente, ou do seu gerente, ou do seu chefe, ou do seu fornecedor. Você vai resolver o problema e você vai sustentar a sua família, com conforto, com saúde. Você não pode perder essa essência. Todo mundo que eu vi perder essa essência, que começou a trabalhar, não, porque eu amo, porque essa é minha paixão, eu não posso deixar isso, simplesmente não conseguia. Por quê? Porque você esquece a essência do trabalho. O trabalho é um trabalho para poder você resolver os problemas e para você se sustentar com conforto, com saúde, né, para você viver a vida. Então, deixa eu só fazer aqui um... Você está falando e está me trazendo à mente algumas lembranças, né? Quando eu saí da Gasterne, eu fui para uma empresa chamada Metal Nobre. Ela tinha um nome, Arrigoni Joias. Quando eu saí da Arrigoni, eu fui para uma oficina pequena, uma oficina só de cravação. Uma oficina pequena, não era nenhuma empresa, era um cravador mais experiente, tinha outros 6 cravadores, ele pegava trabalho e distribuía para a gente ali. Só que eu ainda muito novo, devia ter meus, sei lá, 20 anos, 22 anos. E eu já cheguei produzindo muito, Adalberto, cravando muita quantidade de coisa. Eu saí, na verdade, da Arrigoni porque eu já produzia muito mais do que os cravadores que tinham lá, muito mais, e eu ficava pedindo ao meu chefe aumento, ele nunca me dava, eu resolvi ir embora, e eu fui embora. Eu cravava muito, assim, de quantidade, muito mais do que todos os outros profissionais juntos lá. E aí eu peguei e fui embora. E nessa oficina tinha uma pessoa que ele falou assim, poxa, mas esse garoto acabou de chegar e está ganhando mais do que eu, e ele era o mais antigo lá na oficina. Mas eu chegava na segunda, dormia na oficina e eu ia embora na sexta-feira. E ele se sentiu incomodado com isso. Então, na primeira reunião que nós fizemos, que ele pediu,
Eu falei assim, ó, então eu falei pro responsável da oficina, olha só, então você me dá os trabalhos que ele está fazendo, porque ele, no entendimento dele, ele estava fazendo os trabalhos piores e eu os mais fáceis, e por isso eu estava conseguindo produzir muito mais. E eu falei assim, olha, então, você me dá os trabalhos, falei com o Gilberto era o responsável da oficina, assim, Gilberto, então, você me dá aí todos os trabalhos dele e passa os meus trabalhos para ele, só tem certeza? Eu falei assim, tenho certeza. E eu continuei dormindo de segunda a sexta, eu continuei ganhando mais do que ele, e assim, foi notório, e não teve, ele pediu uma segunda reunião, não teve o que falar, não teve o que dizer, né? Porque na segunda reunião eu falei assim, olha, a gente trocou os trabalhos, eu estou pegando tudo que você está fazendo, e eu ainda continuo trabalhando muito mais do que você, e ele era o cara que resolvia os problemas de cravação na oficina, entendeu? Então isso é interessante. É interessante dizer. Contra fatos não há argumento, né? Não tem como, Exato. Né? Isso é interessante dizer porque foi quando eu reparei, como você disse, quando eu reparei que eu estava ganhando dinheiro. E sem perceber, resolvendo os problemas, eu comecei a ganhar dinheiro. Isso é interessante, né? Como a gente aprende ouvindo, né? É exatamente isso, porque o que acontece é que muita gente acaba se acomodando nas tão chamadas zonas de conforto. Exato. E, na verdade, não é uma zona de conforto. Ela é, na verdade, uma forma de você se conformar com a mediocridade que você está ali naquele tempo todo. E aí você começa a reclamar, você começa a falar do horário, você começa a reclamar do trabalho, que o trabalho é mais difícil, mais pesado. E, na verdade, não é isso. Na verdade, é que você chegou numa zona de conforto, você não quer sair. Eu costumo dizer o seguinte: não deseje o sucesso de uma pessoa sem você saber o processo que ela passou até chegar até ali. Porque isso pode ser perigoso. Porque se você desejar o sucesso de uma pessoa, pode ser que você consiga, mas você vai ter que passar pelo processo. E aí, se você não estiver preparado para passar pelo processo, se você não tiver visto esse processo, se você não tiver estudado, tiver visto, você vai desistir no meio do caminho. Não existe vitória sem processo. Não existe. Não tem na vida, você não consegue. Nada é do dia para a noite. É trabalho. Eu quando eu estava falando, quando eu decidi ter uma marca, eu falei, eu quero ter uma marca. Quando eu decidi ter uma marca, eu estava no Antônio, Bernardo. O Antônio já tinha, sei lá, 10 lojas, já era o designer mais reconhecido do Brasil, era uma sumidade. Só para você ter uma ideia, o que me atraiu, o que me desejou ter uma marca, não foi eu olhar para ele, o que ele era naquele momento, as lojas que ele tinha, talvez a grana que ele recebia, mas foi o que um funcionário dele mais antigo conversou comigo, numa conversa falou para mim. Na época eu morava num apartamento. E aí eu conversando com esse funcionário dele, que era o mais antigo, ele falou, pô, eu comecei com o Antônio no apartamento dele, a gente trabalhava no apartamento, eu trabalhava lá no quartinho de empregada, com a banquinha e tal. E olha só, ele recebia os clientes lá. Eu falei, poxa, é mesmo? Que legal. Aí, e vou te falar, o apartamento dele, para cliente chegar lá, ele jogava a chave numa cordinha para cliente abrir o portão, porque não tinha porteiro. Cara, por incrível que pareça, o que me incentivou a abrir uma marca foi isso. Sabe por quê? Porque quando ele me contou isso, eu falei, pô, meu prédio tem porteiro, já vou começar melhor do que ele. Então, aquilo ali, o que eu desejei naquele momento não foi as 10 lojas, não foi ele ser o melhor designer. O que eu desejei foi começar. Falei, pô, se ele começou assim, eu olhei para o processo. Se ele começou assim, eu posso começar, então é viável. Então dá para fazer. Eu ainda falei, aí eu fui irônico, eu falei, realmente, eu ainda consigo começar melhor, porque eu tenho porteiro, não vou precisar jogar a chavinha com a cordinha. Mas foi o processo. E daquele momento até eu abrir a minha marca, levaram-se 10 anos. E você acreditou em você, né, Adalberto? Você foi fundamental, você teve um momento que te incentivou, decisivo para você, mas você acreditou, cara, eu posso fazer, porque hoje eu vejo muita gente de banca
não só de banca, não só do nosso ramo, mas de qualquer profissão, falando assim, eu não posso fazer, e aí fala assim, eu não tenho dinheiro, eu já tentei, não consegui, eu já me decepcionei, eu já tomei volta, fala um monte de coisa, bota um monte de desculpa, mas não... Ela tem condição de pensar em um monte de desculpa, mas ela não tem condição de pensar assim, não, eu consigo, eu acredito no meu trabalho, eu tenho inteligência, eu sou inteligente, sabe, eu posso fazer. Eu acho que isso é fundamental para dar esse pontapé inicial, você primeiro acreditar em você, e o processo, naturalmente, a gente vai passando, e a gente vai, né, vai acontecendo, a gente vai passando, mas é importante a gente, de primeira, como você fez, cara, eu consigo. Se ele conseguiu dessa forma, eu já estou um pouco melhor. Eu acho que essa questão do acreditar em si é muito importante. É muito importante. Primeiro, você cria dentro de você. Tudo que acontecer na sua vida, tudo que acontece na nossa vida, primeiro a gente cria dentro da gente. Sempre. Sempre. Se você enxergar que você vai conseguir, você vai conseguir. Agora, você vai passar o processo. A partir daquele momento que eu falei, não, eu quero ter uma marca, eu ainda trabalhei mais 3 anos no Antônio, trabalhei mais 7 anos numa outra empresa que eu fui diretor de produto, mas sempre pensando em abrir a minha marca. Ou seja, era um processo, era outro processo. O processo que me levou até chegar a gerente de produção não era mais o processo que me levaria até abrir uma marca. Aí já seria um outro processo. E aí eu fui fazendo esse processo. Terminei minha faculdade, fiz curso de gestão de pessoas, gestão de processos, fui fazendo minha reserva. E, assim, quando a gente fala aqui em 10 segundos, 20 segundos, fui fazendo minha reserva, as pessoas falam, mas aí foi fácil. Mas eu fazendo uma reserva, assim, economizando, muitas vezes comendo miojo, sabe, para economizar. Não é porque você não podia, mas é porque você tem uma disciplina para onde você quer chegar. Sabe, você acreditar e ter essa disciplina. Então é um processo de 10 anos. E a minha vida tocando, dando conforto para a família, eu trabalhando. Então é tudo isso. Você precisa acreditar e enxergar esse processo. O bom de hoje é que com experiências, né, de outras pessoas, a gente consegue eliminar cortar alguns caminhos. Né? Você não precisa passar exatamente o que aquela pessoa passou, que aquele profissional passou, mas você pode cortar alguns caminhos. Então é muito bom quando eu gosto de ouvir muito. Não interessa se a pessoa tem 30 anos, 1 ano de profissão, 5, eu sempre quero ouvir, porque eu acho que a gente não está mais na era do saber, a gente está na era do aprender. Né? Aquilo que a gente sabe, que a gente aprendeu há 5 anos atrás, hoje já não vale mais nada, porque de 12 em 12 meses o conhecimento do mundo dobra. Então, o que você fazia há 5 anos atrás no seu negócio, na sua carreira, na sua profissão, hoje já não vale mais. Sabe? Então, você tem que adquirir, conhecer, compartilhar. E aí foi esse processo que né, a coisa foi sendo construída até eu montar minha marca. Né? E aí, quando eu montei a minha marca, começou um outro processo, né? Que aí é setor comercial, setor de marketing. Só que esse setor comercial, setor de marketing, setor financeiro, era tudo Adalberto. Né? Porque é assim que você começa. Né? É assim que você começa. Não tem jeito, não tem outra maneira. Por mais que você faça reserva, isso e aquilo, eu fiz minha reserva porque eu sabia que eu ia passar pelo menos 1 ano, depois que eu abrisse minha marca, eu tinha que me sustentar. Né? Mas assim, todos os outros processos, gerente de produção, designer, gerente de marketing, era tudo Adalberto. Quando eu fazia a ficha lá da empresa, era tudo Adalberto. E aí Quer dizer, não é aquele sonho. Não é aquele sonho de abrir minha empresa, agora vou mandar, vou tudo, vou ficar esperando acontecer, não, né, gente? Quando você abre uma empresa, quando você empreende, né, seja microempreendedor, MEI, seja autônomo, seja empresa simples, tenha certeza que você vai trabalhar mais. Agora, a importância, quando a gente fala de liberdade, né, mestre, quando a gente fala de liberdade, as pessoas acham que a liberdade de você ser empresário é você ir trabalhar quando quer, chegar a hora que você quer, sair a hora que você quer. Não é isso.
A liberdade é a liberdade de você estar fazendo o que você gosta, e você está proporcionando uma moção social legal, porque você pode estar empregando pessoas, colaboradores. Agora, minha filha vai fazer uma apresentação no colégio, eu consigo sair do meu trabalho e assistir a apresentação e voltar para o trabalho. Essa liberdade não é libertinagem, as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso. Agora você tem que trabalhar para caramba, mas você vai ter os seus momentos. Então, muitas vezes, até hoje, eu trabalho de 8h30 da manhã às 8 da noite. Mas quando eu chego em casa, eu fico até 10 horas com a minha filha, de 5 anos, brincando. Quero mandar um beijo para a Joana, que ela está assistindo. Mas eu fico brincando. Então, não é o quanto de tempo você passa com quem você ama, com quem você quer, mas é a qualidade do tempo. É a mesma coisa no trabalho. Não é o tempo que você passa lá, é a qualidade, é o que você aproveita. Muitas vezes a oportunidade está batendo lá e você está... não, agora eu não posso porque eu estou trabalhando. E você captar oportunidades, captar cliente, também é um trabalho. Você divulgar sua marca no Instagram, você fazer vídeo, você fazer stories, você fazer uma foto bem feita, você, sabe, com os recursos que você tem. Isso é que é o mais importante. Você consegue fazer qualquer coisa com o que você tem aí hoje. Que você bacana. Consegue fazer tudo. Agora você tem que entender que vai ser um processo normal, né? E eu acho que... Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Adalberto. Quero te pedir desculpa, perdão. Eu acho que eu fui um pouco grosseiro. O meu nome é Maicon. Ah! Por que você foi grosseiro? Porque eu não falei meu nome, a gente teve outras conversas antes e eu acabei não falando meu nome. Mas tudo bem, é mestre. Você me perdoa. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum, Michael. Olha, é interessante, Adalberto, porque hoje, assim, eu tenho uma escola de cravação aqui no centro da cidade. Já aconteceu algumas vezes aqui de alguns alunos perguntarem: mas, Michael, em quanto tempo eu vou aprender? Eu falei assim, cara, eu estou há 20 anos, 27 anos. Porque eles já entram, e eu acho que também isso é um pouco da necessidade de cada um, a situação do país, né? Mas eles falam assim, mas em quanto tempo eu aprendo, eu consigo arrumar um emprego, e você me dá um emprego? Eu falei assim, olha só, não dá para comparar o capítulo 10 da minha vida na cravação com o seu capítulo 1. Exatamente pela curva de aprendizado e de processo que cada um vai ter. E cada um tem o seu tempo. Né? Então, eu tive aluno que ele simplesmente desistiu, porque eu falei assim, ó, você vai aprender as técnicas e agora você vai ter que praticar, cara. Você vai ter que praticar, você vai ter que ter horas e mais horas e zilhões de horas de prática para você poder arrumar, exatamente para você não entrar nessa mediocridade, nessa coisa de ser mais um. Senão você vai ter um emprego qualquer de ganhar 1.000, 2, 3, 5 mil e você não vai se destacar nunca em lugar nenhum. Entendeu? Então isso é bacana ouvir e assim, ouvir de você principalmente, né? Porque como você falou sobre o Antônio Bernardo, eu não tinha noção dessa pequena parte da história dele, e ouvindo de você, assim, com tanta humildade, falar com tanta humildade, com tanta sabedoria, para mim, assim, de verdade, eu não tenho palavras, porque eu vejo que o sentimento que você teve, eu vejo em mim, cara, então eu tenho condição. Existe possibilidade. Porque, assim, apesar de ter 28 anos de profissão, eu venho me descobrindo, eu era muito tímido, por exemplo, de mostrar o meu trabalho. Então, de tempos para cá, eu tenho mostrado o meu trabalho, eu tenho apresentado o que eu sou. Então, para mim, eu ainda estou nessa questão, entendeu? De transformação, nessa metamorfose, né? Essa adaptação de sair para a banca. E é interessante, Adalberto, que uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui, cara,
teve muitas pessoas que olharam para mim e fizeram assim, ó, estalando o bico, porque às vezes veem a gente fazendo certas coisas e, você acha? Eu vi pessoas rindo, sabe? E hoje, pela graça de Deus, não é, Deus sabe disso. Eu tenho uma estrutura e estou à frente de muitas pessoas. Então, uma coisa muito importante é começar com o que você tem, mas também focar no que você quer sem olhar para o lado. Porque sempre vai ter aqueles abençoados que vão falar assim, você não vai conseguir, não dá, que às vezes as pessoas não falam, mas elas pensam, e às vezes o pensamento da pessoa transparece no rosto, e você percebe. E eu sou uma pessoa que eu não sou um cara muito de preto no branco, de matemática, toma lá da cá, eu sou um cara que eu sou mais cuidadoso, eu sou mais sentimental. Então eu senti muito essa pressão, às vezes, sem nenhuma palavra, mas as pessoas não acreditarem. Então eu aprendi nessa caminhada que a gente precisa empreender sem olhar para o lado. Empreender, buscar o seu sonho, focar no seu resultado, sem você dar muito ouvido para as pessoas, a não ser aquelas que estão ali do seu lado, seja por um segundo, por um minuto, ou por uma vida inteira, mas que elas estejam assim, não, eu acredito, você consegue, eu confio, vai lá, tá bacana. Se não for gente assim, eu não quero do meu lado. É natural quando a gente começa a empreender. Você falou que você está começando a aparecer agora. Até 2020, até a pandemia, eu nunca tinha aparecido aqui. A pandemia acelerou 10 anos aí, né? Mas, então, assim, a gente vai aprendendo, né, com as situações que vão se apresentando. Mas, assim, quando eu comecei, cara, quando eu falei que eu queria ter uma marca, assim, 99% dos meus amigos ou meus colegas de trabalho riram, debocharam e falaram que eu era maluco, uns falaram que eu era maluco, outros falaram que eu estava brincando. Mas, assim, o 1% chegou e falou, pô, Leandro, legal. Pô, bacana que você está pensando nisso, legal. O restante, por quê? Porque também, Michael, existe toda essa cultura mesmo nossa. É aquilo que eu te falei, a gente foi criado, a minha geração, ou talvez a sua, para ter um emprego e permanecer ali. Então, quando você se coloca numa posição em que você, pelo menos, está pensando em se movimentar dentro daquela estrutura, as pessoas não gostam. As pessoas não acham estranho. Às vezes não é nem por maldade, mas não acham estranho. Só que aí realmente entra aquilo que você falou. Foco, disciplina e procurar pessoas que já chegaram onde você quer chegar e querem te ouvir e você quer ouvir elas. E os outros amigos, os colegas, entrar no ouvido e sair no outro, porque assim, não tem como, sabe? Assim, existem várias formas das pessoas te boicotarem, né? Umas é debochando, isso acontece muito, né? Outras é tentando se aproveitar de você, no momento que você está tentando ali ou se reerguer, ou abrir uma empresa, ou se movimentar, a pessoa vai de alguma forma querer aproveitar você, ou financeiramente, ou aproveitar você de amizade, ou de tempo, sabe? Então, assim, é bem complicado, mas eu acho que é um caminho que a gente tem que percorrer. Porque nesse momento que a gente vai aprendendo, se desviar das pedras, sabe? Pisar na terra, daqui a pouco no asfalto, daqui a pouco na lama, sabe? É você cair, levantar, é normal. Acho que a melhor coisa que eu costumo dizer é o seguinte, que eu gosto de errar muito, mas errar coisas fáceis e me levantar logo. Eu não gosto de acumular e errar grande. Eu gosto de experimentar. Isso aqui está dando certo, então eu vou experimentar. Errou,
já vou para outra, Sim, sim, entendeu? Já pego aquela experiência, eu não vou acumulando, deixando para depois ver e criar uma coisa maior. Então, e o erro, ele é estritamente educacional. Você aprende muito mais no erro do que nos acertos. Quando você, exatamente. quando você acerta, tá tudo bem, tá ótimo. Pô, você está recebendo aplauso, tá todo mundo te dando like, né? Quando você erra, é o momento que você está sozinho. Você É, vê, se você vai na biografia de grandes homens, de grandes mulheres, tanto na Bíblia quanto nos livros de biografia, você vai ver que as pessoas sempre se levantaram depois de um momento muito difícil. sim, Porque quando você passa um momento muito difícil, você aprende muito mais rápido, porque você tem uma necessidade muito grande. Porque você está passando um momento que você não pode mais errar 1 milímetro, um meio milímetro você não consegue errar. Então você aprende muito rápido. Todas as vezes que eu caí, eu vou te falar, nessa minha trajetória de 12 anos de marca, eu já quebrei 2 vezes. Quebrei assim, de quebrar, não de fechar a marca, mas de quebrar. Mas assim, nesses momentos foi quando eu aprendi muito mais. Ou eu quebrei porque eu fui ranzinza, ou porque eu não quis aprender, ou porque eu não dei ouvidos, ou porque eu não procurei, né? Motivos é o que não faltou, mas o motivo de levantar depois daquilo ali foi muito mais rápido, porque aí você está no desespero, você precisa, sabe? Então aí o conhecimento você pega, você mastiga ele de uma forma violenta, porque você quer saborear aquilo para entender. Então é no momento difícil que você consegue levantar e ir além, sempre, sempre. isso é bacana porque o crescimento e a experiência de queda e de levantar para o ser humano é natural, né? Pelo menos deveria ser. A gente, quando nasce, o bebezinho não sai andando, né? Imagina se, Não, cai, levanta. imagina se o bebê cai e fala assim: ah, tô chateado porque caí, não vou levantar mais. Não anda nunca, né? Exatamente, Então, exatamente. isso é muito interessante, porque você falou sobre algumas biografias e eu li alguma coisa sobre algumas pessoas, né? E o Henry Ford foi um desses. O Henry Ford, o dono da Honda, seu Sushiro Honda, que criou a marca dele, começou fabricando aquelas bicicletas motorizadas no meio da guerra, quebrou muitas vezes, a fábrica dele foi bombardeada, ele não desistiu. Então isso é muito interessante, porque realmente tem pessoas que quando caem se sentem prejudicadas a tal ponto e magoadas a tal ponto, achando que aquilo ali é particular, né? Eu tive um aluno que eu falei assim, não, cara, convida alguém para fazer uma parceria com você, ou contrata alguém, eu falei assim, mas que eu já contratei, já trabalhei, já fiz parceria com o pai, com o primo, com o tio. Eu falei assim, então é hora de você parar de trabalhar com a família e contratar alguém, né? E Uhum. contratou, e disse, oh, não, mas eu não me dei bem, foi ruim. O problema do erro não está no erro, está na pessoa, tá no como ela enxerga essa situação, exatamente como você falou. Tem pessoas que enxergam como um aprendizado, como um crescimento, como um amadurecimento. Tem pessoas que caem e acham que aquilo ali é particular, elas se desestimulam e ficam assim, ah, não, cara, eu não vou tentar de novo, e acaba perdendo a oportunidade de colocar em prática a questão do levantar, né? Só se levanta, Adalberto, quem é campeão. Quem não é, desiste no meio do caminho. Exatamente. Só é campeão quem não desiste. Quando você, a única maneira que você tem de não dar certo na vida é desistindo. O problema é que as pessoas acham que cair ou você cometer um erro é uma sentença de morte. Não é, você está vivo. Você só caiu. Você só caiu. Eu já levei vários tombos de bicicleta, já levei tombo de moto. Você só caiu. Você ainda tem muita coisa pela frente. Agora, você pegar aquela experiência, você já vai e aplicar essa experiência do cair na sua vida de novo, você já vai estar na frente de muita gente, né? Então, assim, eu vejo muita gente no nosso ramo desistindo no primeiro não que toma, desistindo no primeiro cliente complicado que vem para a sala dele,
desistindo no terceiro mês de emprego porque não gosta do chefe. Cara, não importa o chefe, eu não estou nem aí para ele. Ele é minha autoridade, eu estou sobre a autoridade dele, mas o que importa é a minha carreira, o que eu estou vendo lá na frente, é a minha família. Sabe, quando você tem uma essência, quando você tem princípios, quando você enxerga isso, você tem isso bem claro na sua vida, isso facilita muito. Eu costumo dizer que para você alcançar o sucesso, tem coisas óbvias. O problema é que quando você fala isso para as pessoas, ela começa a falar, mas isso é muito óbvio, não é possível. Não, isso aí, pelo amor de Deus, isso é muito óbvio. Mas é o óbvio que vai te levar a outros patamares. É o óbvio, é você fazer o financeiro no óbvio. Então, você tem uma empresa, uma microempresa, você trabalha sozinho, cara, você tem que fazer um prolabore para você, você tem que pegar o valor do custo, você tem que separar uma reserva de investimento, uma reserva emergencial. É óbvio. Marketing, você tem que se apresentar, captar clientes. Então, são coisas óbvias. E é que é só você fazer todo dia. Não interessa se as pessoas vão chegar para você e vai falar que a sua live tinha 2 pessoas. Não interessa, daqui a 2 anos vai ter 50, 100, 200, 1000. Não interessa, você vai começar. É o óbvio. Mas só que as pessoas desistem no caminho, porque elas não querem fazer o óbvio, porque o óbvio dá trabalho. O óbvio é todo dia. O óbvio é disciplina, te exige acordar todo dia, a se manter. Você acordou chateado porque no dia anterior a sua cliente te levou um serviço horrível que você vai passar o dia todo, não vai ganhar quase nada. Meu amigo, levanta, vai, faz, eu tenho certeza que depois vai aparecer serviço melhor. As coisas acontecem assim. Só existem 2 maneiras, eu falei isso na live com o John, e só existem 2 maneiras de oportunidade. Uma é você buscar oportunidade. Buscar conhecimento, compartilhar, conversar, fazer network, buscar, trabalhar isso. E a outra é a oportunidade de bater na sua porta. Ela bate na sua porta. Só que todas as vezes que ela bate na sua porta, 99%, ela vem disfarçada de um problema. E aí você não identifica ela. É o cliente que vem com o anel todo quebrado, todo ruim, com as pedras todas caindo. Você vai trabalhar quase o dia todo para botar 10 pedrinhas no posto. Só que aquele cliente, se você resolver aquele problema para ele, ele vai trazer outro, vai trazer outro, vai trazer outro, ou ele vai falar para o colega. Então, a oportunidade ela bate na porta. Você pode ficar na sua sala sentadinho esperando. Você tem essa solução. Só que quando ela bater na sua porta, 99% das vezes vai ser em forma de problema. Então, resolva o problema. Eu tenho certeza que é uma oportunidade que está batendo na sua porta. Sempre. Que bacana, bacana. Assim, a gente está nos últimos, na reta final, né? E tem uma pessoa aí que botou assim, ó, um comentário assim, ó, tem a questão do diferencial, né? Eu acho que isso é bacana, não sei se é isso que ele quis dizer, mas eu vejo assim, na sua página, no seu trabalho, Adalberto, um diferencial nas joias. Eu acho que isso é bacana destacar. Não são joias como a gente está acostumado a ver. Não são joias cotidianas. A gente está no meio da joalheria, eu estou cansado de ver, por exemplo, cordãozinho de Maracanã. É claro que são peças clássicas, são eternas, não diminuindo, nem, sabe? Mas eu vejo no seu trabalho um desenho, eu vejo uma intenção, eu vejo... Não é só a questão do empreendedorismo, é a questão do fazer diferente, fazer melhor, do se destacar, de você ter uma intenção. É algo quase que... Me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas é algo quase sentimental, sabe? Você fazer um desenho de uma joia, ter o designer de uma joia diferente, que chama a atenção. Não é aquela coisa que a gente está acostumado a ver de anos e anos. E eu acho que isso é um diferencial no empreendedor, sabe? O Wagner colocou ousadia, né? É verdade, ousadia de desenhar coisas novas que saem do igual, saem da caixinha, sabe? Eu acho que isso também tem
favorece demais o empreendedor quando você tem uma big idea, né? uma grande ideia, um diferencial no seu negócio. Assim, eu quero parabenizar, porque eu vejo isso na sua joia. Né? É algo que me passa. Eu conversei com você, eu falei assim, cara, eu adoro as suas joias por conta do desenho, cara. Não é por conta das pedras, ou por conta. Não, o desenho é maravilhoso. Passa, sabe, um negócio que você. De novo, quase sentimental o negócio. Assim, eu tenho até um curso que eu tenho sobre design, né? E a gente fala sobre conceituar as suas joias, né? Então, você conceituar a sua marca, você conceituar o seu estilo, que eu acho que é o mais importante. A partir daí, acho que é uma sequência, acho não, aí é uma sequência de metodologias que você aplica, né? Eu tenho 4 pilares para eu poder fazer a criação das joias, eu obedeço sempre esses 4 pilares. Dentro desses 4 pilares eu consigo manter o meu conceito e inovando, trazendo coisas novas, mas dentro de coisas que já existem, porque hoje é muito difícil você criar do nada. Você cria a partir da sua vida, do que você vê na internet, das revistas que você cria a partir disso. Agora, quando você passa tudo isso que você tem na sua cabeça, nesse liquidificador que você mistura tudo, e aí você tem um conceito enraizado, e aí esse conceito é o mais importante, aí a coisa fica mais tranquila. Você estava falando do Wagner aí, a gente trabalha junto em alguns momentos, e você vê, a gente trabalha, eu tenho a marca, né, que é minha, eu crio, eu tenho a loja em Porto Alegre, e eu tenho também a fábrica que eu fabrico para outras empresas, né? Então o Wagner ele é um colaborador nosso, nós somos colaboradores um do outro nesse processo. E assim, a gente tem algumas empresas que eu trabalho que é tradicional, tem joias tradicionais. Mas a inovação, aí que eu te falo, aí eu consigo colocar o meu conceito, porque não é só um conceito de ideias, é um conceito de metodologia, de processo, de uso de ferramenta, de uso de maquinário, de acabamento. Então a gente vai conseguindo transferir esse conceito, e aí muitas vezes a cliente traz para a gente um desenho, a gente desenvolve, modela, desenvolve. Quando a gente apresenta para ela, e aí a maioria tem pedras, né, pedras preciosas, coloridas, diamantes, quando a gente apresenta para ela, ela fica encantada. Por quê? Porque a gente trouxe um pouco do conceito e imprimiu. Porque quando você conceitua, na verdade, quando você conceitua a partir da sua essência, do que você tem dentro de você, do seu storytelling, da sua história. Quando você começa a revisitar a sua história, existe um processo para isso que eu ensino lá no curso. É um processo que você vai revisitando e aí você consegue imprimir esse conceito. E aí isso vai acontecendo em várias linhas. Eu trabalho com design alemão na minha marca, né, que é essa coisa do metal sobre o metal, do fosco, do polido, desse movimento estático, né, de ter um movimento, mas ele está parado, mas ele exige um movimento. Então, mas o conceito da marca dentro de uma história, né? É dentro de uma metodologia que a gente usa. Mas é bacana, eu fico muito feliz, te agradeço pelos elogios, mas assim, é muita gente boa. E tem muita gente boa em todo o Brasil, no Rio de Janeiro, então, é muito profissional bom, muito. Só que não conhece a metodologia, não conhece, não adquire o conhecimento, não encara como uma empresa. Ele está ali sentado na banca, é só ele é uma empresa. Ele é o gestor financeiro, ele é o gerente de marketing, ele é o comercial, é ele, mas é ele. Quando você encara isso, você traz isso para você, eu tinha caderninhos separados, cara. Ó, isso aqui é gerente de marca, é marketing, financeiro, vendas, produção. E quando eu ia para aquele caderninho de marketing, eu traçava o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma embalagem legal, eu vou diferenciar, e aí eu ia para o financeiro. Sabe? Você vai encarando, você vai lidando com isso, vai ficando muito mais fácil para você depois. Adalberto, assim, eu quero agradecer de coração
a você de ter separado esse tempo, tá? De ter compartilhado com tanta sabedoria e, mais uma vez, com tanta humildade com a gente, comigo e com todo mundo que está assistindo desde o início a live, as suas experiências, as suas palavras. Assim, de verdade, o seu trabalho é um trabalho que eu já admirava, eu já acompanhava. Como eu falei, eu gosto muito do design das suas joias, gosto do desenho das suas joias. E quando a gente se conheceu, o pouquinho que a gente conversou, e agora mais essa conversa que nós tivemos, só me fez gostar mais ainda e ser mais fã seu, tá? Se não ficar feio puxar esse saco agora bem rapidinho, mas a live só serviu para eu me tornar mais fã seu, de verdade, obrigado. É um privilégio ouvir e aprender. E assim, o que mais me marcou, se eu posso dizer assim, foram as coisas óbvias. Tem tantas... É tão óbvio que as pessoas não fazem. E é tão óbvio que as pessoas não fazem. Se a gente der um pouquinho de mais atenção e foco nas coisas mais óbvias, a gente consegue, em pouco tempo, alcançar mais coisas. Foi o que deixou para mim, tá? Então, a minha fala termina aqui. Muito obrigado. Gratidão. E eu vou deixar para você as suas últimas considerações para você poder finalizar à vontade. Ainda temos tempo, mas fica à vontade para as suas últimas considerações. Naico, eu quero também agradecer a você pelo convite. Eu sou um cara que eu sou entusiasmado em qualquer movimento de compartilhamento, de aprendizagem, de transferir conhecimento, de adquirir conhecimento. Eu sou apaixonado por isso. Eu sou, desde moleque, eu fui professor de escola dominical com 12 anos, eu fui pastor, eu fui na faculdade, eu falava, eu fui representante de turma, eu sempre gostei muito, e é uma coisa que eu adoro. Então, quando alguém, como profissionais gabaritados, profissionais que levam a sério, profissionais bacanas como você me convida, eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui, que deu essa oportunidade para si e para a gente de poder estar transferindo isso, compartilhando. Eu quero agradecer a todo mundo, quero mandar um beijo para todo mundo e dizer que foi muito bacana, foi muito bacana, foi muito bom te conhecer, foi muito bom essa live, e que a gente possa, a hora que você quiser, eu estou à disposição para a gente poder conversar de assuntos mais definidos, de assuntos mais fundamentados, enfim, do que a gente quiser, ou do que você quiser, eu vou estar sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. Poxa, obrigado mesmo. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga conversar mais uma vez aí, fazer mais uma live, poder aprender um pouquinho mais, tá? Se a gente conseguir, se você tiver mais um outro momentinho, quiser marcar, com certeza a gente vai fazer outra live, um papo maravilhoso. Assim, passa muito rápido, né? Eu acho que já são 9, Juan. Já são 9 horas. Assim, eu nem... passa bem rápido, assim, eu fico de verdade agradecido, tá? Foi um prazer e mais uma vez um privilégio estar com você hoje. Gratidão. Eu quero pedir para o pessoal aí, antes da gente se despedir, no final da live, você pode ir lá na página do Adalberto Amorim. Ele tem a página particular, não é isso? E a página da loja. Exatamente. É a minha particular que está aqui hoje, e eu tenho a da Adalberto Amorim oficial, que é a da marca, né? Isso. Então, quero convidar todo mundo que está participando da live, quando a gente fechar aqui, corre lá na página dele, segue o Adalberto, conhece o trabalho dele, sabe? Compartilha com os amigos, para você poder ser abençoado com a joia dele. Agraciado Amém. Com a joia e com o trabalho dele, tá? Então, eu conto com vocês. Um grande abraço. Muito obrigado, querido, pelo seu tempo. Valeu. Tá bom? Um grande abração.
Valeu. Fui. Beijo. Tchau.